E aí, meus amores, tudo bem? Estamos começando aí o nosso projeto Foco no Enem, essa semana de Humanas e Linguagens. Espero que vocês estejam muito tranquilos aí, curtindo as merecidas férias de vocês depois de um ano tão difícil, que foi esse ano de 2020. Mas eu tenho certeza que, independentemente de tudo que tenha acontecido, vocês estão conseguindo pelo menos descansar um pouquinho e esperando aí a prova do Enem acontecer. Uma vez que essa prova foi marcada para o meio do mês de janeiro, a gente resolveu criar esse projeto aqui no Ideal Pré, que é o projeto Foco no Enem, para que vocês tenham a melhor preparação possível e uma lapidação antes da prova de vocês. Então essas aulas estão sendo gravadas com muito carinho, com muito esforço por todos nós, para que vocês tenham aí perto da prova um material de qualidade para que vocês possam revisar e um material que vocês possam levar em consideração e que seja aquele pontapé final que você precisa para gabaritar as questões do Enem e atingir aí o seu tão esperado resultado. Tranquilo? Então, vocês já me conhecem, professor Lucas. Vou trabalhar com vocês questões de inglês ao longo desses dois próximos blocos. A gente fará aí 2 blocos de 30 minutos de aulas para vocês. Em um primeiro bloco, como é que eu dividi? Como é que eu pensei isso, já que a gente só tem 2 bloquinhos pra gente falar das coisas que são as mais relevantes? Eu pensei no primeiro bloco a gente comentar sobre competências e habilidades de um modo geral. Tranquilo? Então a gente vai falar de quais são as habilidades de línguas estrangeiras, habilidades 5, 6, 7 e 8, quais são as palavras-chave, onde você consegue olhar para reconhecê-las, tudo isso é muitíssimo importante. Depois, no finalzinho desta aula, que você já tiver entendido sequência de análise, já tiver entendido habilidade e competência, o que é cobrado de você da prova, a maneira como isso é cobrado, a gente vai fazer algumas questões para você se sentir um pouco mais confortável e ver que aquilo que a gente está vendo da matriz não é totalmente teórico, é super aplicável, ok? Além disso, no próximo bloco a gente faz só exercício, só pauleira, tá? No finalzinho do ano, a gente trabalhou com a realidade de provas do Enem já. Então, as nossas últimas aulas na terceira série foram aulas referentes a exercícios do Enem. Então, o que a gente vai fazer é retomar aquilo que a gente viu no finalzinho do ano, que alguns de vocês deram férias antecipadas, que eu tô ligado, né? Então, a gente vai retomar algumas coisas que a gente começou a fazer, que a gente começou a trabalhar ao longo do ano, porque a gente não fez questão do Enem só no finalzinho do ano. Então, se você quiser retomar lá no Classroom de vocês, aquelas aulas de Enem que a gente já trabalhou, elas estão todas numeradas, estão todas intituladas, então o Classroom de vocês é de muita valia, caso você precise de um outro material de apoio para além do material de apoio que a gente está disponibilizando aqui, para além desse projeto. Então a gente tem as aulas do Enem ao longo do ano que a gente trabalhou, além disso, você tem o material de apoio das 2 últimas semanas de aula da terceira série, que a gente trabalhou também só com questões do Enem e com as habilidades e as competências, e além disso, este último pontapé, como eu disse a vocês, que é o projeto Foco no Enem, em parceria com o Ideal Pré, ok? Please. Pode passar? Aqui, eu trouxe para vocês algo que é referente às provas, assim, não precisa nem vocês prestar atenção na leitura disso, ficar preocupado em decorar isso, não. É só porque é importante que a gente reconheça uma validade, faça uma validade de face mesmo da matriz de referência da prova. Então, o que a prova prevê? Assim como a prova da UNB, assim como a prova do PAS, a prova do Enem é um exame de larga escala. E todo exame de larga escala prevê que sejam itens para julgamento que sejam trabalhados. E esses itens, evidentemente, precisam obedecer a enunciados, e a primeira diferença da prova do Enem para a prova da UNB do ponto de vista estrutural é o fato de que os itens são de múltipla escolha. Lucas, é igual às questões de tipo C do PAS? Não, as questões são diferentes, você sabe disso. Primeiro porque as questões do tipo C do PAS são infinitamente menos bem elaboradas do que as questões do Enem, então elas são muito mais fáceis, apesar de pontuarem mais. Eu geralmente falo para vocês ao longo do cursinho do MED, mesmo quando a gente faz questões do PAS no regular, eu já tinha comentado com vocês que quem erra as questões do tipo C do PAS é porque não merece estudar na mesma universidade em que eu estudei. Nossa, Lucas, isso é tão forte. I know, mas é para ser forte mesmo, porque as questões do tipo C de línguas, elas valem mais, elas são bem mais fáceis, tranquilo? Já no caso das questões do tipo C do Enem, elas são muito mais bem construídas, a banca é diferente, os distratores podem ser mencionados pelo texto, mas eles não necessariamente respondem ao comando do enunciado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no momento em que você está fazendo a prova. Então não é porque é uma prova de múltipla escolha que é igual à prova que você está acostumado a fazer, não, são 2 bancas diferentes e cada banca tem o seu fundamento.
ok? Coisas que são parecidas de uma banca para outra é o fato de que conhecimento memorizado de estrutura não leva ninguém a absolutamente lugar nenhum. Então, aquilo que a gente estudou na terceira série, eu sempre tentei trazer para a realidade mais aplicável e menos estrutural possível. Quando a gente estudou as perfect tenses, eu não foquei no fato de que a estrutura ela é formada por have mais o past participle, porque não é assim que é cobrado. Então, quando o Enem fala de estrutura, a gente vai ver aqui nas habilidades, ele está pensando em conhecimento contextual das estruturas. Então, ele pergunta por o que aquela estrutura pode te levar do ponto de vista temático. Quando eu vejo um texto no passado escrito em present perfect, o que isso me diz do ponto de vista interpretativo? É isso que o Enem te cobra. Quando eu vejo, por exemplo, um attack question, que a gente viu lá no finalzinho do terceiro ano, e eu tenho uma charge que possui um attack question, como é que a gente analisa isso? Qual que é a função comunicativa da attack question? É para convencer? É para persuadir? É para indicar concordância? É para expressar discordância de algum ponto de vista? Então, o Enem faz muito mais uma análise contextualizada das estruturas do que uma análise puramente estrutural ali da classe gramatical pela classe gramatical. Tranquilo? Então, please. O raciocínio é muito mais relevante. Eu vou apagando aqui, que vocês sabem que eu gosto de escrever em cima do texto, então vocês não ligam, não estão acostumados com as aulas, né? A prova de língua estrangeira tem uma competência, que é a competência diária número 2, que está dentro da grande competências da prova de linguagens, tá? Só que a competência diária número 2 possui 4 habilidades que dizem respeito à prova de línguas estrangeiras, H5, H6, H7 e H8. Mas o que diz essa competência, Lucas? O que eu preciso saber fazer na hora de responder uma prova do Enem? Você precisa conhecer a língua que você está estudando. É por isso que você escolhe inglês ou espanhol, porque parte do pressuposto de que uma dessas línguas estrangeiras em relação às quais você teve aula, você tem maior conhecimento, sente mais tranquilidade na hora de responder as questões, e usar essa língua para algumas finalidades. Aqui ele define algumas finalidades, como, por exemplo, utilizá-la como um instrumento para acessar informações, para acessar novas culturas, acessar novos grupos sociais. E veja que ele usa a palavra outras para se referir a culturas e grupos sociais. Lucas, o que a competência de linguagens quer dizer? Com outras culturas e outros grupos sociais. Isso depende se a prova é a prova de português, se é a prova de espanhol ou se é a prova de inglês. Do ponto de vista da prova de inglês, o que eles querem dizer com outras culturas é exatamente o sentido da palavra other cultures mesmo, da expressão other cultures. Quando eu falo de outra cultura de língua inglesa, é porque eu não estou pensando naquela cultura que é a majoritária. Eu não estou pensando na cultura americana. E mesmo quando a cultura norte-americana é abordada como tema das questões, o que é cobrado não é a parte de Miami, digamos assim, né? A parte turística, a parte das praias da Flórida, ou a parte dos monumentos de Nova York, não. O que é cobrado, se eu for cobrar, por exemplo, um texto de Miami, é a questão migratória. São os problemas, são as questões que não são homogêneas dentro dessa cultura, que é uma cultura majoritária. Então, geralmente são culturas que não são consideradas as majoritárias. 2, uma vez que a cultura majoritária seja abordada, o que é desmistificado ali, o que é discutido ali, com certeza é uma questão de diversidade cultural, de diversidade linguística, são outros pontos, são outras coisas que muitas pessoas nem pensam. E o Enem precisa formar esses cidadãos, né? A gente tem que lembrar que o Enem é uma prova nacional que também tem caráter formativo. Não sei se você sabe, mas até 2010 o Enem não tinha validade de seleção de candidatos. Então o objetivo do Enem era pura e simplesmente verificar a formação dos alunos que saíam do ensino médio. Tanto é que muita gente nem fazia Enem porque não era obrigatório para todo mundo. Depois ele ganhou um destaque, ele ganhou aí mais uma finalidade, que é a finalidade de selecionar candidatos para as universidades, né? E ele teve até uma mudança estrutural para poder fazer isso. Mas ele continuou com esse caráter formativo dentro do Ministério da Educação. Ok? Sim? Então é isso que a competência diz. Vamos para as habilidades. A primeira habilidade da prova de línguas é a habilidade de número 5. Lucas, eu preciso memorizar isso? Não. Você precisa fazer uma sequência de análise que é o ETA.
Esta sequência a gente conversou sobre ela em todas as aulas do MED, em todas as aulas do Prepaz, em todas as aulas em que a gente trabalhou com questões, tá? Na prova. Então vamos lá. Em relação ao ETA, essa é a sequência que você precisa realizar para fazer uma boa prova do Enem. Qual sequência? Primeiro, enunciado. Lucas, por que eu preciso ler o enunciado primeiro? Por que eu não posso ir direto para o texto, uma vez que o texto aparece antes do enunciado? Porque é do enunciado que você, primeiro, tem um summary, você tem um resuminho daquilo que o texto diz. Então, o enunciado, quando ele faz um resumo, e é em português, em língua materna, em português, isso já te ajuda significativamente, porque se tem alguma coisa que você não compreende no texto, ele pode estar traduzido lá no enunciado, ou mesmo nos distratores, porque o enunciado e os distratores são em português, diferentemente da prova do PAS, que é uma prova muito mais seletiva. Tranquilo? Então ele faz um resuminho sobre aquilo que o texto propõe, e além disso, você tem no enunciado a skill que é necessária, a habilidade. Então é do enunciado, do comando que está ali presente, que você retira o fato, o conhecimento de ser um H5, um H6, um H7 ou um H8. Então por que ler o enunciado antes, Lucas? Porque ele faz um resumo sobre o texto. Então quando você for olhar o texto, você já está na frente de uma infinidade, de milhões de candidatos que começaram pela lógica da prova, que é começar pelo texto, porque na prova o texto vem antes, mas mesmo na prova do PAS o texto vem antes. Por qual razão? Pelo fato de que é um exame de larga escala, cuja finalidade é selecionar os mais aptos. Então, eu sei que se eu coloco o texto antes, a grande maioria das pessoas vai ler o texto antes e vai deixar o enunciado para depois. Se você inverte essa ordem, você fica na frente de todas essas milhões de pessoas. Tranquilo? Então ele faz um resuminho, ele usa português para fazer esse resumo e a habilidade que é cobrada também vem ali, imposta, vem ali logo depois no comando. A gente vai fazer alguns exercícios para você entender isso. Tranquilo? Depois você vai para o texto e não para as alternativas. Segura a sua ansiedade. Lucas, por que eu não posso ir lá para as alternativas e depois buscá-las lá no texto? Por uma razão, é uma questão de múltipla escolha e muito bem feita. Por exemplo, uma questão temática, uma questão H5, ela várias vezes os 5 distratores são mencionados pelo texto. Os 5 itens estão presentes no texto. E aí, se você lê o item de número A, vai lá para o texto e encontra aquela informação, a chance de você, para querer ganhar tempo, ser espertão, desenvolver a exam skill de tempo cronológico, você vai lá para o texto e já marca como alternativa a letra A, porque você encontrou aquela informação no texto. Só que a informação do distrator, para ser correta, não precisa simplesmente estar mencionada no texto. Ela tem que estar mencionada no texto e responder ao enunciado. Então isso é muitíssimo importante. Uma vez que você leia o enunciado, depois você volta para o texto, quando você vai para as alternativas, você vai eliminando já com 1, conhecimento prévio, a partir do enunciado, 2, a leitura do texto, a partir deste conhecimento prévio. Tranquilo? Então, o que a habilidade 5 te propõe? A habilidade 5 é uma habilidade temática, a palavra-chave é tema, e o próprio enunciado vai te dizer para quais vocábulos e para quais expressões você precisa olhar para chegar a esse tema. Então, eu coloquei aqui que a ação que você tem que desenvolver é uma ação associativa. Então, você vai associar os vocábulos que o enunciado vai te destacar. Ou as expressões, não ou as expressões idiomáticas que o enunciado vai destacar, com a finalidade de chegar ao tema. Pura e simplesmente isso. Beleza? Please. Em relação à próxima habilidade, a habilidade 6, a palavra-chave é acesso. Diferentemente da primeira, da habilidade 5, que tem uma finalidade muito genérica, né? O tema do texto não é aquilo que é mencionado. O tema do texto não pode ser um dado. O tema do texto não é uma porcentagem, não é uma estatística. O tema do texto não é um exemplo. O tema do texto é uma informação que é de natureza muito maior, muito mais generalista. Qual é, então, Lucas, a habilidade que vai me cobrar a estatística, que vai me cobrar o dado, que vai me cobrar o número, que vai me cobrar uma parte, um trecho específico do texto? Esta, a habilidade 6. Na minha opinião, a habilidade 6 é a mais complexa, porque ela quer que você encontre uma informação específica
acerca de uma de três coisas. Qual uma de três coisas? Ou ele vai querer uma informação mesmo específica, de caráter geral, ou ele vai querer que você tenha uma informação de natureza tecnológica, ou informação de diversidade cultural, referente a um aspecto cultural. Mas você vai precisar ler o texto inteiro, porque o tema, eu não preciso necessariamente ler o texto inteiro para inferir o tema de um texto. Você entende isso? O tema de um artigo, o tema de uma narração, o tema de uma história, o tema de um texto jornalístico. Se você tem títulos, você tem subtítulo. Caso você não tenha título e subtítulo, as primeiras linhas ou o primeiro parágrafo do texto já te dão um grande indicativo de qual é a temática do texto. Já nas questões H6 não é assim que funciona. Nas questões H6 você precisa ler todo o texto, porque é uma informação específica que é considerada. Ok? Na próxima, que é a H7, a penúltima das habilidades, é particularmente a que eu mais gosto. Ela fala do uso social, função comunicativa das estruturas. É a única vez em que o Enem menciona estrutura, que a gente entende como grammar, como gramática. Esta estrutura só é cobrada na questão de natureza H7, de habilidade 7. O que é o uso social das estruturas, Lucas? Aquilo que eu estava te ensinando, te explicando lá no início da aula. Cai present perfect? Cai. Mas eu nunca vi. Você nunca viu da maneira como a UNB cobra, né? Você nunca viu um item de present perfect em que ele diga, por exemplo, que o verbo auxiliar é have. E se esse item tá certo? Você nunca viu um item de present perfect em que ele diga que o verbo principal tá no participle, tá no past participle, porque a estrutura pela estrutura desinteressa ao caráter formativo do Enem. O que você vai ver é um texto escrito em present perfect em que ele diz que aquelas estruturas, a estrutura have been, a estrutura have seen, a estrutura have done, são indicativas de quê? E a alternativa correta vai te dizer que é indicativo de uma ação que começou no passado e que mantém algum tipo de resultado, de consequência, de realização no presente. Porque é isso, afinal, que contextualmente o present perfect indica. Tranquilo? E, finalmente, a última das habilidades que as pessoas dizem que é a habilidade mais complexa, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, que é a habilidade 8, mas ela não é a mais complexa. Na minha opinião, ela é a habilidade mais fácil, ela é mais fácil do que a habilidade temática. Muita gente diz que a H5 é a mais fácil, a H8 é a mais difícil. Não acho em absoluto. A mais difícil para mim é a H6 e a mais fácil para mim é a H8. Por que para mim a mais fácil é a H8? Porque veja a ação. Veja qual é a ação que você precisa realizar. Nas outras era associar, que implica uma ação sua, né? Você tem que fazer alguma coisa. Relacionar implica uma ação sua, você tem que fazer alguma coisa. Utilizar implica uma ação sua, você tem que sair da inércia e fazer alguma coisa. A habilidade da H8 é uma habilidade reflexiva. Você precisa apenas reconhecer a existência de culturas diferentes e línguas diferentes e as implicações de a gente viver em um mundo multicultural, em um mundo multilingüe. Se você é um adolescente que vive no século XXI, terminou o ensino médio, o Enem parte do pressuposto que você tem um mínimo de criticidade para entender que as pessoas são de culturas diferentes, portanto, pensam de maneiras diferentes. O fato de você falar uma língua X e viver em um continente Y te faz uma pessoa diferente de uma pessoa que fala uma língua Z, que vive em um continente Z. Entende? Então, você consegue reconhecer que a sua cultura pode não ser representativa da cultura do outro. Você consegue reconhecer que os seus traços linguísticos podem ser majoritários e existirem traços linguísticos minoritários. É nessa questão que é cobrado, questões, por exemplo, que vocês trabalharam muito em português, a gente também trabalhou algumas vezes, né? Durante as aulas, alguns conteúdos que permitiam isso em inglês, que você tem linguistic prejudice, você tem questões de preconceito linguístico, você tem discrimination, cultural discrimination, discriminação cultural, problema imigratório, problema em relação a refugiado. Tudo isso é cobrado em uma questão de natureza H8. Mas veja bem, o verbo, o que pede-se para que você faça é reconhecer. Ele não fala em momento algum de opinar. Ele não fala em momento algum de concordar.
E ele não fala, em momento algum, de discordar. Então, são essas as habilidades. Já ouviram falar que o Enem é uma prova esquerdista? Que o Enem é uma prova que tenta manipular a mente dos adolescentes? Nossa, um bicho-papão? Pois é, geralmente nas provas de línguas, quando as pessoas querem criticar uma questão de prova de línguas de maneira bastante ignorante, elas utilizam a questão H8 para fazer isso. Só que veja bem, o fato de você concordar ou não com aquele traço cultural que está sendo exposto, o fato de você opinar sobre aquele texto, se você concorda, se você discorda, se você acha que aquilo tem que ser modificado ou não, não é uma habilidade que o Enem cobra. Então, como que o Enem vai querer modificar o seu pensamento se a habilidade não é opinativa, se a habilidade não é de concordância ou discordância, ou seja, não é uma habilidade argumentativa. Você não precisa concordar com o que está escrito na prova. Só que a prova não é feita contra você, assim como, do outro lado da moeda, ela não é feita a seu favor. Você tem que lembrar que o país é um país miscigenado, é um país gigantesco, é um país de dimensões continentais e a prova é aplicada ao mesmo tempo em todo esse continente aí, entre aspas, que é o nosso país. Tranquilo? Então você tem que levar em consideração que a sua realidade social, o seu pensamento, a sua opinião em uma questão H8, ela simplesmente não importa. Porque o único momento da prova de linguagens em que você vai opinar e mesmo assim com fundamentação é na escrita da prova de redação. Né? Mas na prova de linguagens de modo geral, a habilidade opinativa de concordância, discordância ou argumentos não é cobrada. O que ele cobra é uma habilidade anterior, é uma habilidade passiva, que é a habilidade de reconhecimento de que aquilo existe. Então é só isso que a questão H8 exige de você. Tranquilo? Vamos então fazer alguns exercícios assim, para a gente poder finalizar esse primeiro bloco. Eu trouxe duas questões que eu acho super fáceis, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui com as habilidades. Vamos lá. A primeira, eu trouxe uma imagem aí grande, vocês conseguem ver na imagem. Vou ficar aqui para vocês analisarem a imagem, depois eu venho para cá para a gente fazer a questão, tá? Seguindo o enunciado, seguindo a sequência, o ETA. Enunciado primeiro. Olha o que o enunciado diz. Vou ler caso você não esteja conseguindo ver direitinho. A proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Lucas, é uma habilidade. Qual é a habilidade? A habilidade 5. Por qual razão? Ele quer saber qual é a proposta da capa da revista. Qual é a mensagem da capa da revista? Não é o tema da capa da revista, então? Se a capa da revista transmite uma mensagem, se a capa da revista transmite uma proposta, é porque há um tema sendo explorado, há um tema sendo cobrado. Lembra que na habilidade 5 ele fala que é para você olhar para vocábulos e expressões? E eu falei para você que o próprio enunciado te dizia para onde você devia olhar? Olha o que o enunciado diz. Aspectos verbais, ou seja, você vai ter que ler isso aqui e entender. E os aspectos visuais, você vai ter que olhar para a imagem e entender. E aí, de acordo com o enunciado, você vai conseguir chegar à proposta. Então, na imagem, a gente tem soldados, não é mesmo? E meio colocando uma árvore aqui, um monte de escombros, trazendo algum tipo enfim, de vida para aquele local, trazendo algum tipo de esperança para aquelas pessoas. E aí a frase diz assim: How to win the war on global warming, que é como vencer a guerra contra, poderia ser against, aqui. Como vencer a guerra contra o aquecimento global. Warm. Brasília has a very warm climate, né? A very warm weather. Então, se hoje está muito abafado, está muito quente, Brasília tem um clima que é muito quente, eu chamo isso muito mais de warm do que de hot, tá? Hot a gente usa para alguns outros contextos. Então, se eu falo global warming, é o aquecimento global. Como vencer a guerra contra o aquecimento global. Nós estamos literalmente em guerra contra o aquecimento global, tipo, colocar um monte de soldado e eles vão ir contra o aquecimento? Claro que não. Isso aqui é metafórico, né? Os soldados, representando as pessoas, estão plantando uma árvore no meio de escombros, em um local que está devastado. Tranquilo? Olha o que ele diz, então, na letra A. O combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra. Perfeito. É visto como. Não é que nós estejamos literalmente em guerra, mas os problemas do aquecimento global são vistos como uma guerra. Com base em quê? Bom, no visual, pelos soldados, né? E em relação ao verbal, combate aos problemas do global warming, que é o aquecimento global. Tranquilo? Mais uma pra gente finalizar bem rapidinho. Essa questão aqui,
que é tranquila também, mesmo vocabularmente. Você tem um pai conversando com um filho e ele diz assim: I am tired of your debating everything that I say. Eu tô cansado de você debater tudo que eu digo. Aí ele fala assim: I want you to remember 2 words. Quero que você se lembre de 2 palavras. Don't question me. Não me questione. São 3, né? Aí o menininho, muito sabiamente, fala assim: But that's 3 words. Mas são 3 palavras, não 2. Aí o pai falou assim: There you go again. Lá vai você debater de novo e contra o que eu tô falando de novo. Fica me questionando. Vamos lá. Ele fala que a tirinha é um gênero textual. Então ele já disse qual que é o gênero. Além de entreter, trata de diferentes temas sociais. Ou seja, ele vai querer saber qual que é o tema social tratado pela tirinha. No caso dessa tirinha, as falas no 3º quadrinho revelam o foco do tema H5. Que é, qual que é o tema? O menino questiona aquilo que o pai fala. O menino debate quando o pai diz alguma coisa. E o pai manda ele não questionar mais. Lembra dessas 2 palavras. O menino vai e questiona porque são 3, não são 2, né? Ele fala que a curiosidade dos filhos ao interpelarem os pais. Ele não está curioso, ele está discordando, né? A desobediência dos filhos. Gente, a criança não está sendo desobediente, ela só está questionando um fato. Você falou que era para eu lembrar de 2 palavras e você disse 3, né? Depois, a paciência dos pais, só que não, né? A impaciência dos pais ao conversarem com os filhos. A D, a postura questionadora dos filhos em relação aos pais. Afinal, ele não está questionando o pai. O pai reclama que ele questiona, fica debatendo tudo que ele fala. E aqui no final, ele questiona mais uma vez, para aquilo que o pai falou realmente não tem fundamento. A letra D. Veja a letra E. O cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos. O que foi que ele repetiu? Ele não repetiu nada. Ele errou e o filho verificou o erro do pai. Simples assim. Tranquilo? No próximo bloco, please. No próximo bloco a gente vai... eu vou deixar esse material disponível para vocês, mas no próximo bloco a gente trata de questões, então vai ser uma aula totalmente voltada para a aplicação dessas habilidades, dessas competências em provas, questões autênticas do Enem, porque não há melhor maneira de você se preparar para qualquer exame de larga escala do que fazendo questões autênticas de provas anteriores. Separei várias de habilidades diferentes para a gente fazer. Bye, see you! E aí, pessoal, tudo bem? Começando aí, então, o nosso segundo e último bloco do Foco no Enem de Língua Inglesa. Comigo, professor de vocês. Sei que vocês estavam com saudade lá do finalzinho do nosso ensino médio, em que a gente trabalhou com o Enem no finalzinho do ano. E agora, essas aulas disponibilizadas para vocês nessa semana, para que vocês tenham a melhor preparação e o melhor pontapé final, né? Se é que existe esse tipo de pontapé final. Eu tava pensando, falei de pontapé na outra aula e fiquei refletindo. Gente, mas pontapé geralmente é inicial, né? Mas pode ser final. E você já me conhecem há pelo menos 2 anos, então tá tudo certo, né? Então a gente vai trabalhar agora nesta aula, nesse bloco, como eu havia prometido a vocês, com questões. Então vamos fazer questão, fazer questão, fazer questão, fazer questão. E é isso daí, porque não há nada melhor, não há melhor maneira de você se preparar para os exames de larga escala, especialmente o Enem, do que fazendo questões autênticas de prova. Tranquilo? Então, uma vez que as questões sejam autênticas, ou seja, as provas, essas questões que eu trouxe foram retiradas das provas do Enem, vocês sabem que é assim que vai ser cobrado, e isso contribui para a validade de face da avaliação, né? Então, como a gente está fazendo o trabalho com o foco no Enem, nesse projeto, até a validação disso daqui tem que ser trazida. Você vai perceber que os demais professores também devem trazer, não conversei com eles, mas eu imagino, pela equipe maravilhosa de professores que a gente tem à disposição para vocês, que eles vão trazer também questões autênticas ou questões estilo Enem que contribuam para a validade de face da prova. Lucas, o que é a validade de face da prova? É você pegar uma questão e saber assim, essa questão é do Enem. É você chegar na prova e falar, essa prova não é nova para mim. Essa prova eu já conheço. Não porque você conheça as questões, mas porque você conhece o estilo. Você sabe qual é a capa da prova. Você sabe qual é a numeração das questões de cada disciplina. Você sabe o que esperar em cada dia. Você sabe como que as alternativas estão mencionadas, esse A, B, C, D... E quantos são, na verdade, as alternativas, como que elas são mencionadas, se é em círculo, se você marca, como é o gabarito, tudo isso é a validade da face de prova. E muitas pesquisas em avaliação de larga escala já comprovam que é importante você trabalhar com questões autênticas, não só porque elas refletem diretamente a realidade da prova, porque elas são reais, né? Não são criadas por alguém que seja externo à banca examinadora. E, além disso, pelo fato de você chegar e se sentir muito mais confortável, muito mais ambientado no momento de realização daquelas questões, daquelas provas.
Tranquilo? Sim? Então vamos lá? Eu trouxe aqui rapidinho só um resumo daquilo que a gente viu teoricamente no início da aula passada. A gente viu a competência diária 2 da prova de linguagens e as habilidades de 5 a 8 que dizem respeito à prova de línguas estrangeiras, tanto inglês quanto espanhol. Eu coloquei aqui só o que você precisa saber, que são as palavras-chave. A H5 vai te cobrar o tema do texto, a H6 vai pedir acesso a algo específico, a H7 promove uso social de alguma estrutura e a H8 fala sobre diversidade de duas naturezas, né? De uma dentre duas naturezas. Vamos lá. Como é que você infere o tema? O enunciado mesmo te diz para quais vocábulos e para quais expressões você precisa olhar a fim de inferi-lo. No caso da H6, você pode acessar uma de 3 coisas, ou informação específica, ou algo referente à tecnologia, ou algum traço cultural. Lembrando que para H5 você precisa ler o texto inteiro? Não necessariamente, especialmente porque se for um texto que tenha título, um texto que tenha subtítulo, ou mesmo que não tenha as primeiras linhas de um parágrafo, ou o primeiro parágrafo de um texto, geralmente já são suficientes para que você infira o tema do texto. No caso da H6 você precisa sim, então aqui eu preciso ler o texto inteiro. No caso da H6 não é necessário que... Não precisa ler o texto inteiro. No caso da H6 é necessário que você o faça, que você leia o texto todo, porque ele vai te pedir uma coisa, um traço que está ali representado dentro do texto. E isso é bastante importante. Tranquilo? No caso da H7 é a única questão em que eles cobram grammar, em que eles cobram estrutura gramatical, só que eles vão cobrar do ponto de vista contextualizado da função comunicativa, do uso social da língua. E a H8 lembra que a habilidade é de reconhecimento. Pede-se para que você reconheça a diversidade ou cultural ou linguística. Não é pedido que você opine, não é pedido que você concorde, não é pedido que você discorde. Você pode refletir, pode opinar, pode discordar, pode conversar sobre essa questão depois da prova, porque o Enem tem mesmo um caráter formativo e isso é válido. No entanto, para a questão, isso não é necessário, não é cobrado de você. O momento da prova em que você é chamado a opinar, em que você é chamado a discutir, é a prova de redação. É o momento em que você faz expressão escrita. Na prova de linguagens, em que você julga itens, você julga a sua compreensão escrita. A expressão escrita não é de natureza, enfim, não é uma habilidade que seja relativamente cobrada aí de você. Tranquilo? Please? Aqui, nesta questão, você tem o fato... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Nessa questão, que é a primeira que eu trouxe para você, você vê que é um texto bem pequenininho que cobra uma habilidade bem específica, a gente vai ver qual é. Primeiro, olha o tamanho do enunciado. Ele é mais da metade do texto. Por isso que é importante você fazer o ETA, que é a sequência de realização da prova. Primeiro enunciado, depois texto, depois alternativas. Lembrando que o enunciado ele faz um summary, ele faz um resuminho do texto e além de fazer um resuminho do texto, ele ainda é responsável por você inferir a habilidade. Tranquilo? Olha o que o enunciado diz. A fábula The Four Oxen and the Lion ilustra um preceito moral, como se espera em textos desse gênero. Então ele já diz qual é o gênero textual, ele diz que é uma fábula, e já fala qual é a finalidade da fábula, que é expressar um preceito moral. O que ele quer saber, provavelmente, é qual é esse preceito moral. Essa moral, podendo ser compreendida como tema do texto, caso você não tenha entendido, o enunciado vai lá direto e indica que é um H5, que pede o tema do texto, está expressa em, ou seja, qual é o tema da fábula, qual é a moral do texto. Olha o que o texto diz. The Four Oxen and the Lion, que são os 4 bois, os 4 touros. Oxen é difícil de traduzir, mas geralmente é algo referente a gado, né? E o gado, ou aquele zebu, enfim, não sei exatamente o nome do animal em português, eu só lembro em inglês, mas você sabe aí qual que é o animal que eu tô me referindo, né? E o leão. Ele fala assim, ó. A lion used to prowl about a field in which 4 oxen used to live. Ele fala que o leão costumava, a expressão used to a gente já estudou, ela diz respeito
sujeito é uma estrutura que indica costumava, tinha um hábito passado de, né? Prowl about, de falar sobre, mencionar, enfim, né? Rodear um campo em que 4 desses animais costumavam viver. Many a time he tried to attack them. Muitas vezes ele tentou atacá-los. But whenever he came near, mas não importa quando, when, quando, ever, não importa, it doesn't matter. Whenever indica it doesn't matter. When, não importa como. Não importa quando, perdão. Whatever, não importa o que. It doesn't matter what. Whoever, it doesn't matter who. Não importa quem. E assim vai, né? Então, whenever he came near, they turned their tails to one another. So that whichever or whichever. Não importa qual. Whichever way he approached them, he was met by the horns of one of them, né? Então, muitas vezes o leão tentou atacá-los, né? Atacar esses animais, mas todas as vezes em que o leão chegava perto, eles viravam, né, os rabos uns para os outros, e não importa de qual maneira o leão tentava se aproximar deles, ele se encontrava com horns of one of them. Ele se encontraria, né, ele daria de cara com os chifres de cada um desses animais. At last, cuidado para não confundir at last e at least. At last é por último, no final. At least, desse jeito aqui, é pelo menos. E são coisas bastante diferentes, né? No final, entretanto, however é a palavra favorita dos exames de larga escala no Brasil, ever. However significa entretanto, no entanto, contudo, todavia. É uma conjunção adversativa, indica oposição de ideias, né? No entanto, finalmente, they quarreled among themselves and each went off to a pasture alone in a separate corner of the field. Esse quarreled quer dizer que eles tiveram um desentendimento, eles discutiram, tiveram um probleminha, né? Um ADR entre eles e cada um foi pastorear, né? Em um local específico, em um cantinho específico do campo. Then, esse then com não é o comparativo, indica aí. Foi então, foi nesse momento que the lion attacked them one by one and soon made an end of all 4. Então, quando eles brigaram e se separaram, cada um decidiu seguir o seu caminho, ir para o seu lado, ficar sozinho lá, refletir sobre, o leão conseguiu atacar cada um deles. Ou seja, os 4 juntos eram muito mais fortes do que o leão e o leão não conseguia atacá-los. Quando eles brigaram, tiveram um desentendimento, e cada um resolveu seguir o seu caminho e ir para um lugar sozinho, o leão foi atacando de um por um e logo depois chegou ao fim a vida deles, né? Qual que é a moral por trás disso? O mais forte sempre vence? Não. Porque se eles tivessem continuado juntos, o leão, que é mais forte, não teria vencido, né? A B fala que a união faz a força. Perfeito. É essa mesmo a mensagem que está sendo passada, né? Por que a união faz a força? Pelo fato de que, juntos, eles outstrength, eles conseguiriam superar a força do leão como conseguiram por tanto tempo. Mas separados não, né? A força carrega a justiça nas costas. Faz o menor sentido isso aqui, né? O ataque é a melhor defesa, não porque eles não atacaram o leão. E quando o leão atacava, o leão perdia, né? O inimigo da vida é a morte. Também não tem absolutamente nada a ver, só pode ser a letra B, é esse o tema, é essa a moral da questão. Ok? The next one. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Essa questão diz o seguinte, o enunciado. A campanha desse pôster, então ele já fala que é um pôster. Olha como o enunciado é importante para te dar informações sobre o texto, né? Se é um pôster, ele já diz o gênero, o tipo de texto. E ele fala qual é a finalidade, é uma campanha, né? Direcionada aos croatas, tem como propósito, qual que é o objetivo desse pôster? Qual que é o objetivo dessa campanha? Promover o quê? Olha o que o pôster diz. Attention, female driver. Presta atenção, tem mulher, tem female, que é o gênero feminino, oposto a male, que é o gênero masculino. Drive é o verbo dirigir e a gente já viu em todas as aulas em que a gente trabalhou questão de prova. Seja do PAS, seja do Enem, seja no MED, seja no pré-PAS, a gente trabalhou isso, esse sufixo. O sufixo ER, quando ele é adicionado a um verbo, ele indica the one who does, que faz alguma coisa. Neste caso, já que o verbo é drive, esse driver é the one who
drives é aquele que dirige, que é o condutor, que é o motorista. Veja como em inglês faz muito mais sentido. Vamos lá. Adoro quando vocês dizem que inglês é difícil, né? Sendo que português é totalmente fora da realidade. Você tem... como é que se diz professor? O professor faz o quê? Ele ensina, certo? Eu sempre dou esse exemplo, eu acho que você deve se lembrar disso nas nossas aulas. Se o professor, ele ensina, o verbo ensinar em inglês é como? To teach. Quem é que teaches? The teacher. Então, the teacher is the one who teaches. É aquele que ensina. Perfeito, né? Em português, ensinar, professor. Nada a ver uma palavra com a outra, né? Em inglês, teach, teacher. Great. Aqui você tem drive, que é o verbo conduzir, que é o verbo dirigir. E quem é que conduz em inglês? The driver, né? Então, o verbo drive, aquele que realiza, the one who drives is the driver. E em português? Você tem dirigir, conduzir, e como é que é a pessoa que conduz? Ah, Lucas, é o condutor. Para que você não fala condutor. Para de ser sonso. Você não diz condutor. Você diz motorista, que não tem nada a ver com a palavra dirigir, nada a ver com a palavra conduzir. Então veja como a natureza das palavras em inglês é muito mais derivativa do que a natureza das palavras em português, né? Então presta atenção. Então, female driver seria em português uma tradução rápida e livre de amarras estruturais. Mulheres ao volante, né? Stop prejudices. Pare de preconceito. Pare de discriminação. Stop discrimination. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Né? Esse act é uma lei que foi promulgada. É um ato constitucional. O nome em inglês é act. Então, todas as leis que são aprovadas, né, em instâncias legislativas superiores, elas se chamam act nos países anglófonos. Então, the Anti-Discrimination Act é a mesma coisa que the Anti-Discrimination Law. Então, há uma lei antidiscriminação que está atuando, que está com força total na Croácia. Então, essa fala, que é uma fala preconceituosa, que é uma fala discriminadora, né? Discriminadora? Acho que é assim que se diz, né? Que é uma fala que discrimina as mulheres pelo fato de que elas não sabem dirigir, entre aspas, porque isso é discriminação, isso é preconceito, iria contra essa lei antidiscriminação. Então, qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha é alertar o cidadão sobre a lei em vigor contra a discriminação. Perfeito! Por que é alertar? Porque ele usa o imperativo. Ele fala stop, pare com isso. Pare com isso, né? Stop prejudice, stop discrimination. Então, ele está alertando. Sobre a lei, que é o act, em vigor, que é in force, contra a discriminação, porque ele diz que é anti-discrimination. Algo que é anti, esse prefixo aqui, ele é equivalente em português, né? Ele é um cognato com português. Anti-algo é algo que é contrário a algo. Beleza? Então só pode ser a letra A. Vamos ver as outras por que não pode? Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Não, isso aqui é muito profundo, né? A lei é bem mais específica, a campanha é bem mais específica. C. Reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas. Esta fala é preconceituosa, como se só as mulheres fossem alcoolizadas, dirigissem bêbadas. Isso não é verdade. Segundo, que não está falando de álcool em momento algum. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Meu Deus, exatamente o contrário. É que as pessoas não façam essa crítica porque é um preconceito, é discriminação. E aí fala que é evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Não. Até porque os dados comprovam que os homens se envolvem muito mais mundialmente em acidentes de trânsito do que as mulheres. Ok? Vamos para a próxima? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar uma musiquinha pra vocês. Sabe aquela musiquinha de telefone, quando você liga pra um local e aí a pessoa vai te transferir a ligação e fica a musiquinha? Vou colocar uma dessas pra vocês quando eu estiver trocando de slide e estiver apagando. É brincadeira, viu? Então não vai esperando não, mas é o que eu queria. Olha o que o enunciado diz. Anúncios publicitários, ele já diz então que é um anúncio e a natureza é de publicidade. Buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Até aqui, super generalista. Nesse pôster, assim como outro, o Enem adora cobrar esse tipo de gênero textual, que não é um gênero muito comum nas provas do PASC, não é um gênero muito comum em relação à banca CESP, né? O CESP gosta muito mais de textos longos, de textos corridos, e não de
e não de outros gêneros que não sejam gêneros textuais, especificamente textuais de texto escrito, né? Nesse pôster, os números indicados correspondem a quê? Tá vendo que aqui é o número 60, aqui é o número 50, aqui 40, 30, 20, 10, 0. Tava falando em português, aí eu troquei aqui no meio só pra ver se você tá ligado, né? Então, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and 0. Você tem um cigarro aqui e ele vai a palavra vida, viver, está bem grande e ele vai diminuindo isso, ó, até ficar bem pequenininho. Conforme isso vai sendo diminuído, o cigarro vai sendo queimado. Então, faça essa associação visual quando você for responder, né? E a pergunta é, how long can you live? Por quanto tempo você consegue sobreviver? Sobreviver como? How long can you live? Você consegue viver como? Com esse hábito de smoke, de fumar, né? Então, o que você imagina que esses números indicam, associando esta imagem do cigarro que vai se deteriorando e essa vida que vai diminuindo? Isso aqui deve dizer respeito a quê? Deve ser um dado estatístico de age, de idade. Tranquilo? Veja aqui, o comprimento do cigarro, não. Até porque o cigarro não tem, gente, 60 centímetros. Pelo amor de Cristo, né? Já pensou? Um cigarrão velho de 60 centímetros, a pessoa fuma um e morre, né? Não tem nenhum segundo para fumar. A B, tempo de queima do cigarro, também não. Idade de quem começa a fumar. Opa, aqui, Lucas, idade, essa daqui. Para de ser sonso e lê o distrator inteiro. Idade de quem começa a fumar, não. A pessoa começou a fumar com 0 anos, como é que é isso, gente? Aí assim, quem começa a fumar com 0 anos tá de boa. Quem começa a fumar com 60 já morre? Claro que não, tem o menor fundamento que isso aqui indica a idade em que a pessoa começou a fumar, né? Expectativa de vida de um fumante realmente diz respeito à idade, mas aqui é conforme os anos em que a pessoa fuma, ou seja, não é que ela começou a fumar em 0-year-old. Ela começou a fumar com 0 anos, não é isso. É que no primeiro, aqui é o ano 0, é o ano em que ela começa, depois de 10 anos como fumante, 20 anos como fumante, 30 anos como fumante, 40 anos como fumante, ou seja, diz respeito à expectativa de vida do fumante. Por quanto tempo depois que você começa a fumar, né? Quanto tempo mais ou menos vivem, qual é a média de vida, de expectativa de alguém que é fumante. E aí fala que é a quantidade de cigarros consumidos, claro que não, né? Nada a ver. Tranquilo? Vamos lá para a próxima? Deixa eu apagar aqui. Essa questão é Mara, eu gosto muito dela, eu acho ela super natural. Eu consigo me ver contando essa história, porque é uma narração, eu gosto muito de texto narrativo, o Enem adora cobrar isso, o CESP cobra muito pouco. Olha o que ele diz, tanto você sabe que é um texto narrativo, que ele fala a intenção do narrador. Por isso que eu tô falando que é um texto narrativo. Veja como é importante você ver o enunciado, né? Qual que é a intenção dele, qual que é o objetivo dele ao contar essa história. Também é uma questão de referência temática. Então, presta atenção. Vocês vão perceber aquilo que eu falei para vocês na última aula, nessa questão. As 5 alternativas são mencionadas. Lucas do céu, então tem que ser anulado. Eles estão malucos, porque tudo isso aí está presente no texto. O fato de ser mencionado no texto nada tem a ver com ser correto. Tem que responder a pergunta, né? Qual que é a intenção, qual que é o objetivo, qual que é a temática principal. Por que eu estou contando essa história? Eu não quero um detalhe da história. Eu não quero um exemplo que eu mencionei. Eu não quero um ponto específico dentro da história. Eu quero o principal que está por trás da história. Beleza? Olha o que ele diz, que parece eu contando a história. Last Monday was a really awful day. A palavra awful, até a pronúncia da palavra awful, quando eles usam, é uma pronúncia ruim, né? Assim como wonderful, a pessoa chega, abre assim os olhos para falar wonderful, de wonder, de maravilhoso, de incrível, incredible. Quando você fala awful, pode prestar atenção em seriado, em filme, quando você está falando com alguém em inglês, a pessoa fala you're awful, that's awful. Ela sempre fecha a cara para falar. É uma coisa muito negativa. Então, na última segunda, foi um dia realmente péssimo. Foi horrível, né? I got to school late, eu cheguei atrasado na escola, because I had missed the bus, porque eu tinha perdido o ônibus. Then, I had a math test and did badly, because I hadn't studied for it. Depois, esse then aqui aparece muito em texto narrativo. Olha, eu destruindo o estúdio. Deixa eu pegar aqui.
Aí, depois disso, eu tive uma prova de matemática e eu não fui bem. I did badly. Diferentemente de did well, eu fui bem. I did badly, não fui bem, fui mal. Because I hadn't studied for it, porque eu não tinha estudado para isso. Things went from bad to worse. As coisas foram de pior, de ruim, para pior ainda. Veja quantas coisas a gente estudou no terceiro ano que estão presentes só nessa primeira parte do texto. Você tem essa estrutura, had missed e hadn't studied, que são tempos perfeitos, past perfect, que são as ações mais remotas do passado, traduzidas literalmente no português como tinha perdido, não tinha estudado. Além disso, você tem o comparativo do verbo bad, então a gente estudou comparatives, comparativo de bad, worse, comparativo de good, better, e assim vai, né? Então, o dia foi de ruim para pior ainda. While I was waiting for the bus, enquanto eu estava esperando o ônibus, to the bus home, para ir para casa, I realized, a palavra realize está escrita com S porque a estrutura, né? O texto é publicado pela Longman, que é britânica. UK. Algumas palavras no inglês britânico se escrevem com S e no inglês americano se escrevem com Z. É o caso da palavra realize. Só que realize tem o mesmo significado, tá? A diferença é que no inglês britânico é com S e no americano é com Z. Não é realizar, é um falso cognato, não faço pergunta tosca. Se fosse realizar, eu nem tava falando sobre isso aqui, né? Realize é se dar conta de alguma coisa, perceber alguma coisa. É um sinônimo da palavra notice. Enquanto eu estava esperando o ônibus, eu percebi I had lost my money, so I had to walk home, que eu tinha perdido dinheiro da passagem, né? Então eu tive que ir andando para casa. I really wanted to go to the cinema with my parents. Eu queria muito ir ao cinema com os meus pais. A palavra parents também é um falso cognato, não é parentes, é mom and dad. Papai e mamãe, né? That evening, naquela noite. But by the time I got home, they had already gone out. Eles já tinham saído. Ó, mais uma vez a mesma estrutura. Had gone. Tinham saído. Ó, tinha perdido, não tinha estudado, tinha saído. Tudo para contar uma história remota do passado, né? I put my dinner in the oven. Coloquei o meu jantar no fogão, né? No forno. Went to watch TV and fell asleep. Fui assistir TV e acabei dormindo. When I woke up, quando eu acordei, an hour later, uma hora depois, there was a terrible smell. Esse terrible aí é um sinônimo de awful. There was a terrible smell. There was an awful smell. Um cheiro horroroso, né? And smoke coming up the stairs. E tinha fumaça subindo pelas escadas. I had forgotten. A última vez que ele usa a estrutura, ó, past perfect. Eu tinha me esquecido to take my dinner out of the oven. De tirar o meu jantar do forno. Tranquilo? Então o dia realmente deu tudo errado. Foi um dia péssimo, né? Qual é a intenção dele a contar essa história? Vamos lá. Letra A. Descrever um incidente na cozinha. Pé. Lucas, realmente, ele descreve o que aconteceu na cozinha. Ele deixou lá o jantar dele queimar. Mas não é essa a intenção dele. Foi uma das coisas que aconteceu no dia. E ele não tem a intenção de retratar essa uma coisa. Ele está querendo indicar que muitas coisas ruins aconteceram, né? Justificar a perda de uma prova. Lucas do céu, mas ele realmente perdeu a prova. Ele não perdeu uma prova. Ele fez a prova e foi mal na prova. Então ele não perdeu, a informação está errada. Lamentar a perda da aula. Também não. Ele chegou atrasado, mas ele chegou na aula. A D. Reclamar do atraso do ônibus. Também não. Ele não diz que o ônibus se atrasou. Ele fala que ele chegou atrasado porque ele perdeu. I had missed the bus. Quando eu perco o ônibus, não é porque o ônibus atrasou. Provavelmente é porque eu me atrasei em relação ao horário do ônibus. Só sobra então a letra E. Relatar um dia de problemas. Realmente, veja que todas essas alternativas, elas são mencionadas, sendo elas corretas ou não, mas tem algum sentido eu falar sobre elas, mas elas não respondem à intenção do narrador, que é a letra E, que é relatar esse dia cheio de problemas. Tranquilo? Barulhinho de telefone para poder apagar essa daqui. Já estamos concluindo essa nossa penúltima questão. Infelizmente, eu estou saudades de vocês. Já estou com saudades, na verdade. Apagar. Olha essa imagem. Você tem o grafiteiro,
que é o Banksy, e ele fala assim: Banksy é um grafiteiro famoso. Então ele já te disse que isso aqui é um grafite, né? A foto de um grafite. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele faz uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto. Contra o quê? Então ele fala, que é um grafite. 2, que você tem que olhar para a palavra change e entender o trocadilho. Além disso, esse trocadilho gera um protesto. E esse protesto é contra o quê? Tranquilo? O problema é que a palavra change tem 2 sentidos em inglês. Change pode ser mudança, que é o mais comum. Mudança, o substantivo. Ou mudar, o verbo, primeira opção. E a segunda opção é que a palavra change signifique troco. Lucas, mas por que tá falando de troco se não tem nenhum comércio? Não, peraí. Ele fala assim, ó, porque não dá pra ler ali, não dá pra ler aqui, que mesmo pra mim tá difícil. Ele diz assim, keep your coins. Fique com as suas moedas. Por que tá falando de troco então? Porque estão na padaria? E o mendigo vai dar o troco pra pessoa? Claro que não. É porque essas pessoas, né, os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas ficam em locais, né, comerciais, para quando a pessoa sair de um lugar como uma padaria ou como um mercado, ela se compadeça da sua situação e ela dê uma moedinha que geralmente ela acabou de receber, que foi o troco da padaria, né? Então ele fala, fique com as suas moedas, I want change. Uai, Lucas, mas não faz sentido, porque ele manda ficar com a moeda, depois ele fala que ele quer o troco. Aí é que tá. Qual que é o trocadilho? Quando ele fala I want change, ele não quer o troco da padaria, porque ele quer sair daquela situação. Ele não quer ficar na situação de receber o troco o tempo todo. Ele quer o quê? Mudança social. Ou seja, pode ficar com a sua moeda, porque o que eu quero não é a sua moeda, porque a sua moeda não vai conseguir me tirar dessa situação. Eu quero uma mudança social. O protesto é contra o quê? Escolha da mendicância como forma de vida. Ele está criticando o mendigo? Não. A crítica não é ao mendigo. É a sociedade que é desigual, né? A Bey fala que é a condição de vida das pessoas que vivem em miséria, realmente. Porque elas vivem em uma condição em que elas ficam se retroalimentando do troco dos outros, aquilo que sobra do outro. E não é justo. O que elas têm direito é a mudança. Tranquilo? A C fala que é a falta de solidariedade dos mais favorecidos. Tanto não é falta de solidariedade, porque quem manda a pessoa ficar com as moedas é a própria pessoa que está recebendo o dinheiro, né? Então, se não, pode ficar. Eu não quero isso, não. Então, não é falta de solidariedade de quem está dando. É o fato de que aquilo não é suficiente. Marginalização das pessoas desabrigadas. Não é necessariamente de desabrigados. Isso aqui é um exemplo, né? E a letra E, incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Não é que eles sejam incapazes, é que as coisas têm que mudar para que eles consigam se modificar. Então a crítica não é a incapacidade deles, a crítica é a sociedade que os torna incapazes. Tranquilo? Por último, last but not least, para a gente poder finalizar com o textinho. A questão diz o seguinte: Going to university seems to reduce the risk. Vamos ler, perdão, já comecei a ler o texto no ímpeto, mas vamos ler o enunciado. O enunciado fala assim: em relação às pesquisas, a utilização da expressão university graduates, ou seja, o texto vai trazer pesquisas, né? Que fala sobre pessoas que têm nível universitário. University graduates são as pessoas que têm graduação, né? Evidencia a intenção de informar o quê? Ou seja, é um H6. Ele quer uma informação específica sobre os graduados, né? Sobre as pessoas que têm um nível de pelo menos graduação. Olha o que ele diz. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. Ir à universidade parece, seems to, é um sinônimo de appears to, aparenta, parece reduzir o risco de morrer de doenças do coração. Coronary heart disease, né? Coronário, doença do coração, etc. A palavra disease é um sinônimo da palavra illness ou sickness,
Tudo isso é doença em inglês. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16, então um estudo americano que envolveu 10 mil pacientes ao redor de todo o mundo, ou seja, o estudo é americano, mas os pacientes não são só americanos, né? Os pacientes são de vários países, encontrou, né, descobriu que as pessoas que saem da escola, ou seja, que evadem, né, que são do grupo de evasão da escola, antes da idade de 16 anos, before the age of 16, are 5 times more likely. Ou seja, tem 5 vezes mais chance. A palavra likely é um falso cognato em português. Nada tem a ver com o verbo gostar, tem a ver com probabilidade. Significa probable em inglês. Então, se eu falo que they are 5 times more likely, é porque elas são 5 vezes mais prováveis, mais suscetíveis a sofrer, to suffer a heart attack, um ataque do coração, than, and die, e morrer, than university graduates. Veja que esse than que aparece aqui é diferente do than da questão anterior, né? Than com A é diferente de than com E. Aquele than do texto narrativo era depois, aí, sendo assim, logo após, né? E esse than é o quê? É o comparativo, né? Então ele fala que o estudo encontrou um dado muito curioso de que as pessoas que deixam a escola antes da idade de 16 anos, que geralmente são a idade que as pessoas terminam o high school, né? O ensino médio, ou seja, não vão para a universidade, elas têm 5 vezes mais chances de sofrer um ataque do coração e morrer do que os graduandos. Eu precisava ler esse estudo com mais profundidade para saber de onde é que veio, né? Essa fundamentação, porque é um dado pelo menos curioso, né? Olha o que ele fala então. Ele evidencia o quê? Que as doenças do coração atacam 10 mil pacientes. Não. 10 mil pacientes foram os voluntários da pesquisa, né? As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Não. Ele fala que as pessoas que saem da escola, né? Ou seja, não vão para a graduação, terminam só o high school, na idade aí mais ou menos average, média, de 16 anos, têm mais chances de sofrer doença do coração. Não aos 16, gente, ao longo da vida, né? As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Isso aqui é óbvio. Essa informação ela é verdadeira. Só que ela não responde ao enunciado. Então, presta atenção. O enunciado quer saber o que essa expressão University Graduates tem a intenção de informar. Qual é esse dado aí específico? E as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. É um fato, mas é um fato da vida comum. Não é um fato que é trazido pelo texto. Beleza? Os jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. Eles não são alertados. E não necessariamente os jovens, né? Tá falando, os jovens é o ponto de partida, mas ele tá falando não de doenças que acontecem ali para aquela faixa etária, mas qual é a escolha daquela faixa etária que pode levar à ocorrência de alguma doença depois, né? Quando eles já estiverem mais velhos. Não é nenhuma dessas, pode ser a letra E. Um maior nível de estudo reduz riscos de ataque do coração. Por mais que seja um dado bem específico, por mais que seja um dado que a gente pode talvez questionar, tem que ler o texto para verificar qual é a associação que o texto faz, né? Que a pesquisa faz entre os ataques do coração e o nível educacional das pessoas, é isso mesmo que o texto propõe. Tranquilo? Meus amores, eu não vou nem apagar aqui porque não tem uma outra questão. Eu queria de verdade que vocês se lembrassem especialmente de 3 coisas, antes de você fazer a prova do Enem desse final de semana. Primeiro de tudo, estivemos juntos ao longo de todo o ano, fizemos mais de uma aula sobre o Enem, mesmo que nós estejamos fora da nossa sala de aula, como a gente comumente está. Eu quero que vocês saibam que vocês foram bem preparados e se vocês puderam aproveitar esse privilégio de ter as aulas no Google Meet, porque muita gente não teve aula, né, ao longo desse ano, infelizmente, nesse país desigual em que a gente vive. Espero que se você teve esse privilégio, que você faça valer a pena e você honre esse privilégio que você teve, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, espero que você tenha gostado dessas nossas últimas aulas aí prévias à sua prova. Aqui o objetivo não era te ensinar nenhuma estrutura nova, não era dar uma aula diferente, porque o conteúdo ele foi finalizado da melhor maneira. O que eu quero é que vocês fiquem com essas últimas dicas em mente. E finalmente, quais são essas últimas dicas? ETA, enunciado,
Texto, alternativas, sempre essa sequência. Não vá para a alternativa antes de ler o enunciado. São só 4 habilidades. A prova não é feita contra você, mas ela também não é feita a seu favor. Ela é uma prova aplicada nacionalmente em um país extremamente desigual, miscigenado, multicultural, multilingüe. Se você for com esse pensamento para a prova do Enem e lembrar das nossas aulas, não só minhas, mas os demais professores que vão estar aqui, eu tenho certeza de que você vai atingir o seu objetivo, que é entrar na melhor universidade possível que te merece. Eu tenho certeza disso, tá bom? Já estou com saudade de vocês. Contem comigo. Podem mandar mensagem se vocês precisarem. Estamos juntos. Um beijo e até mais.